e obrigado pela vossa participação. O meu nome é Ricardo Paiva, eu sou Sales Engineer na InterSystems Ibéria e hoje quero falar-vos de algo emergente, de uma arquitetura tecnológica para a gestão de dados que está a ganhar tração. Falaremos também das modernas plataformas de data management e de como elas ajudam a perceber o valor oculto nos dados e a potenciar a agilidade organizacional. Os desafios organizacionais e tecnológicos são hoje muitos para potenciar decisões rápidas e de alta qualidade. Veremos como a tecnologia alavanca estes imperativos. Para isto, peço-vos que me acompanhem numa rápida viagem pela evolução das arquiteturas tecnológicas que suportam a decisão. Eu creio que esta figura ilustra bem o estado da arte num passado, quiçá, não muito longínquo. Acho que todos nós vimos já arquiteturas de referência semelhantes a este exemplo, onde há um conjunto de processos, o ETL típico, que recolhe os dados, em bruto, dos diferentes silos aplicacionais. Estes dados são então colocados numa área de staging para preparação. Daqui é populado o Enterprise Data Warehouse e os dados persistentes no Data Warehouse são então usados para alimentar os diferentes Data Marts. Todos com diferentes perspectivas sobre os dados, eventualmente com diferentes dados, todos eles respondendo a diferentes personas e a diferentes partes do negócio. Neste tipo de arquitetura, a latência é alta e a complexidade demasiada. Geralmente, não são arquiteturas indicadas para responder a solicitações em tempo real ou para exploração de dados a pedido. São arquiteturas longe do real ou sequer do near real time que hoje todos temos como adquiridos. Tenho também a certeza que já todos vimos implementações semelhantes a este diagrama, em que os data marts são populados diretamente a partir dos silos aplicacionais origem. Isto, tipicamente, redunda em duplicação de dados, dados inconsistentes e em diferentes respostas, dependendo do data mart que processa a consulta. Mais adiante, ainda neste início de século, surge então o Big Data, para colocar foco no volume, na velocidade e na variedade dos dados. E isto foi um desafio para o modelo clássico do Enterprise Data Warehouse. Era muito caro, desde logo em termos de infraestrutura, mas também em termos de processamento. Então surgiu o Data Lake, como uma área onde colocar todos estes dados, de forma mais ou menos crua, num armazenamento que se queria económico, por vezes sem recurso sequer a uma base de dados. E a ideia é simples, passar a preocupação para o momento da consulta. Pelo meio, ressurge o fulgor do Data Science, o Machine Learning que geralmente começa com dados a partir do seu formato bruto e são programaticamente processados ou preparados. Isto ao invés de passarem pelo Enterprise Data Warehouse. No entanto, muitas vezes é o próprio Data Warehouse a fonte mais valiosa de dados mestre para complementar a veracidade do Data Lake. Hoje, todos temos por certo que o valor dos dados está na exata medida do seu uso. A moderna companhia exige agilidade e melhores insights. E no momento adequado, que já não é amanhã, muitas vezes já não é sequer hoje, é o momento da transação. Por tudo isto dizemos que as arquiteturas que nos trouxeram até aqui podem não nos levar muito mais adiante. Então, quais são os principais drivers que impelem as organizações a buscar soluções que potenciem rapidez e qualidade da decisão? Bom, desde logo, time to value, encurtar o ciclo de geração de valor. Falamos de desenvolvimento e manutenção, maior simplicidade e mais rapidez, menos serviços a desenvolver, menos tecnologias envolvidas, menor base de código, enfim, menos peças em movimento para encurtar o ciclo de vida da geração de valor. Dito de uma maneira mais simples, uma solução com deploy mais rápido garante retorno aos resultados antecipados. Latência, o momento para a geração de insights, deixou de ser o hoje, é o agora, o momento da transação. No exemplo clássico do pagamento com recurso a cartão de crédito, o que nos move já não é tanto saber o volume da fraude. Passou a ser imperativo preveni-la, prevendo-a e atuando no momento da transação. O acesso a todos os dados. Bom, nos dias de hoje, a fronteira da organização está cada vez mais difusa. As cadeias de valor estão cada vez mais integradas. As origens de dados e os seus formatos crescem a uma velocidade e a um ritmo alucinante. E é imperativo aceder-lhes. Muito se fala dos Vs dos dados. Velocidade, variedade, volume, mas não podemos nunca esquecer o V fundamental. E esse é o V de valor. Hoje, o valor dos dados decorre da sua veracidade. Ter dados completos e fiáveis é um requisito. Facilidade de integração com o ecossistema. A coexistência simples e fluida com os ativos existentes é fundamental. Aceder a qualquer fonte, em qualquer formato e no momento adequado, diria, é a alavanca para tudo o resto. Segurança e fiabilidade. Bom, a gestão do ciclo de vida dos dados
faz parte do negócio. Aliás, em muitos verticais é, na verdade, o próprio negócio. Portanto, segurança e fiabilidade são fatores críticos para a continuidade deste mesmo negócio. Por último, uma palavra para os modelos de deployment e para a necessidade de suporte a qualquer possibilidade, ou seja, on-prem, qualquer tipo de cloud, pública, privada, híbrida, de maneira agnóstica. Isto é fundamental, de maneira agnóstica em relação ao cloud provider, portanto, garantindo capacidades de gestão transversais a todos os modelos. Ora, decorrente de todos estes drivers, surge uma nova abordagem à gestão de dados. Na verdade, é um padrão de arquitetura, que se tem consolidado como Enterprise Data Fabric. E o que se pretende é, finalmente, oferecer às organizações uma fonte única de dados precisos, verídicos, consistentes e a qualquer velocidade. Ligar consumidores ou clientes da informação aos produtores de dados e isto de forma fluida. Podemos vê-lo como uma malha, uma rede, ou se quisermos, decorrente do próprio nome, um tecido que envolve os ativos de dados e tecnologia. A abordagem não é rip and replace, é antes o contrário, exponenciar a rentabilidade dos investimentos já feitos. A ideia é aceder diretamente às fontes de dados, dentro e fora da organização, e servir informação em tempo real para aumentar a rapidez e a qualidade da decisão. Isto por oposição a trabalhar com dados baseados em histórico que podem estar, de alguma forma, demasiado antigos para serem confiáveis. O objetivo é tornar ainda mais rápida a criação de novos serviços de dados para clientes e consumidores. E isto de forma dual, ou seja, por um lado, suportando os processos de negócio atuais e permitindo a sua otimização. Por outro, promovendo a inovação. Um atributo-chave e muito interessante no Enterprise Data Fabric é a sua estrutura dinâmica. Contrariamente a um Data Lake, ou mesmo a um Data Warehouse, ou aos típicos métodos de integração de dados, o Data Fabric permite e potencia o acesso e utilização direta dos dados residentes nos sistemas de origem, a pedido e sem os duplicar, sem criar mais uma cópia dos dados. Numa visão um pouco mais granular, mantendo ainda o alto nível, veremos então que componentes e funcionalidades estão envolvidos nesta arquitetura. E há muitas partes em movimento para que haja, desde logo, conectividade para aceder a qualquer fonte de dados. Há elementos para ingestão de dados, necessários para dar suporte a uma variedade de mecanismos para diferentes formatos. Precisamos também de elementos de transformação de dados para dar consistência e usabilidade aos dados das diferentes origens e formatos. E, obviamente, Data Pipelining para definir sequências de ações a aplicar aos dados, como filtros, validação, transformação, enriquecimento. A camada analítica representa um layer decisivo. A ideia é ter capacidades de análise, não apenas descritiva, mas também preditiva, bem junto dos dados e no momento em que eles cruzam a Data Fabric. Para nós, esta é uma capacidade diferenciadora. É por isso que nos atrevemos a chamar ao que propomos um Smart Data Fabric. Precisamos também de elementos para visualização de dados, para potenciar a análise exploratória dos dados e o seu uso em modelos self-service. Precisamos de uma camada semântica para fornecer uma representação consistente dos dados, portanto, de modo a abstrair a origem e o formato destes dados, fornecendo uma visão consolidada e unificada. Vamos necessitar também de elementos de catálogo de dados, com metadados para exploração, busca e exploração dos ativos existentes. Necessitaremos também, evidentemente, de elementos para expor o acesso aos dados. Bom, e finalmente, a questão de segurança e governance consistentes, para controlar quem acede ao quê. Ou seja, coisas como a linhagem dos dados, ou seja, de onde vieram estes dados, há quanto tempo, o que lhes foi feito desde que eles deixaram origem, quem os consome, quando os consome e assim por diante. Bom, é claro que o passo seguinte nesta arquitetura será a definição de uma camada de serviços de negócio. A composição de Smart Data Services permite subir o nível de abstração e definir serviços de negócio. Isto significa acelerar e simplificar o desenvolvimento de soluções personalizadas. Neste caso, temos a camada de serviços de negócio instanciada à realidade dos serviços financeiros. Mas, evidentemente, esta arquitetura é transversal a todos os verticais, sendo que a camada de serviços de negócio tem óbvia dependência do vertical que serve. E bom, por tudo o que vimos, e pela abrangência de funcionalidade, é lícito concluir que o Enterprise Data Fabric não é um produto. Felizmente, existem novas tecnologias que permitem afrontar os desafios propostos por esta arquitetura com confiança. Falamos das modernas plataformas de dados, ou seja, plataformas que vão muito além do tradicional Data Store. Elas combinam muitos dos elementos funcionais que esta arquitetura que vimos propõe.
Estas plataformas fornecem desde logo capacidades de gestão multimodelo, ou seja, SQL e NoSQL. E isto significa flexibilidade de gestão dos diferentes formatos. Deixa de ser necessário torturar os dados para os conformar a um modelo pré-determinado, tipicamente o relacional. Suportam cargas simultâneas, analíticas e transacionais sobre dados em tempo real e sem mover os dados a outro ambiente. E isto é decisivo. Dispõe também de recursos embebidos de interoperabilidade para lidar com integração aplicacional, integração de dados, arquiteturas de microserviços, lógica de negócio, gestão de APIs e por aí fora. Apresentam também uma gama de recursos analíticos embebidos, incluindo processadores de linguagem natural, motores de machine learning, ferramentas do BI tradicional e muitas outras. E tudo isto sem mover os dados ou exigir produtos adicionais. Tipicamente, estas plataformas suportam também todos os principais ambientes de desenvolvimento ou programação, que vão desde o Python ao Java, .NET, Node.js e por aí fora, permitindo que os developers ou as equipas de desenvolvimento se mantenham produtivos ou sejam muito rapidamente, mantendo o seu skill set prévio. Quero avançar um pouco mais sobre a questão de Machine Learning e Advanced Analytics, porque para nós estes são os principais diferenciadores. Vemos embebido em algumas destas plataformas a capacidade de construir e ajustar modelos de Machine Learning diretamente sobre a plataforma, sem exigir equipas ou ambientes especializados em Data Science. A tecnologia que está na base desta capacidade é o chamado AutoML ou Integrated ML, e a utilização é bastante simples. Ocorre desde logo, muito próximo aos dados, no motor de SQL e permite inclusivamente a seleção via plugin do motor de Machine Learning a usar. E isto apresenta benefícios evidentes. Desde logo, a possibilidade de incorporar estes modelos, sejam eles gerados na plataforma ou importados de uma qualquer outra ferramenta ou ambiente de produção destes modelos, mas dizia eu, importar estes modelos para a plataforma e aplicá-los em tempo real em qualquer processo. Por exemplo, para determinar se uma determinada transação é ou não fraudulenta no momento em que ela está a ser aprovada no ponto de venda. Por tudo isto, e como vimos, é possível entregar valor muito mais rapidamente, interessando uma ampla gama de cenários com menos produtos, menos peças em movimento, com arquiteturas muito mais simples e fáceis de manter. E bom, não podia terminar sem deixar uma palavra sobre a InterSystems. Eu creio que ainda somos um dos segredos mais bem guardados da indústria. Somos uma companhia de Data Management Software e ao longo de décadas temos inúmeros exemplos do uso da nossa tecnologia em alguns dos maiores e mais críticos sistemas. A nossa tecnologia, para dar um exemplo, suporta cerca de 15% do volume global de transações diárias em bolsa. Para nós, algo que nos enche de orgulho, num estudo recente de uma consultora independente, todos os nossos clientes inquiridos afirmaram que nos recomendariam a outros, pares e parceiros. Isto é, o reconhecimento do que fazemos. O nosso software é usado em múltiplos verticais, onde há grandes volumes de dados, onde há necessidade de informação em tempo real, onde há estritos requisitos de segurança, nós marcamos presença. Estamos na maioria dos bancos globais, estamos também noutros verticais, como o Healthcare e o Life Sciences. Por exemplo, neste vertical, a nossa tecnologia é usada para suportar mais de 1 bilhão, ou seja, 1.000 milhões de histórias clínicas digitais em todo o mundo. Ou seja, cerca de 1 em cada 7 habitantes do planeta tem a sua história clínica respaldada na nossa tecnologia. Isto num cálculo grosseiro. O nosso produto Core é uma plataforma de dados, o InterSystems Iris Data Platform, e fornece muitos dos recursos ou capacidades necessários para a implementação de um Enterprise Data Fabric, ou como nós preferimos chamar-lhe, de um Smart Data Fabric. Esta plataforma integra capacidades de Data Management com interoperabilidade e Advanced Analytics. Tudo construído desde zero, como um único produto, numa única arquitetura. Enfim, o que nós oferecemos é uma plataforma holística para a gestão do ciclo de vida completo dos dados. E com isto termino, agradeço o vosso tempo e até uma próxima oportunidade.